Eu estou quase fazendo um teste de gravidez por causa de vocês. Ai, fale um pouco sobre o segundo casamento, isso é tão difícil. Às vezes me sinto culpada em seguir. É normal que você se sinta assim. Segunda e quinta, 19 horas, tem vídeo no canal. Eu conhecia a minha sogra, meu sogro, os meus cunhados, mas não conhecia o meu marido. Pode soar um pouco frio o que eu vou dizer agora, afinal... sou senhora Pereira. Tô sentindo falta dos comentários de vocês. Todas as frustrações pelas quais você passou, você teve culpa. Desde o primeiro dia que eu conheci o Vinícius, no nosso primeiro encontro, ele ouviu essas palavras da minha boca. Eu perdi as esperanças, eu já não sei se eu tenho mais esperanças. Tá gostando da vida de casada? Sonho em me casar. Oi, meus amores, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Estou de volta com o Rai Responde hoje. A gente tem tanta coisa para conversar, né? Tem tanta coisa acontecido. Acho que o último vídeo que eu parei, sentei aqui, olhei de frente com vocês, foi quando eu fiquei noiva. Agora 5 meses já, faz tudo isso, acho que foi isso. 2 meses de casado, mais ou menos 3 meses noiva. E hoje eu tô aqui de volta justamente com o objetivo de começar a caminhar no cumprimento da promessa que eu fiz pra vocês neste vídeo, né? Outra coisa que eu sempre tive em mente é que essas mesmas dores poderiam ser bálsamo de cura pra outras pessoas. E eu quero muito, muito poder contar pra vocês sobre os meus erros e sobre os meus acertos. Eu quero muito contar pra vocês sobre a nova mentalidade que me trouxe até aqui. Apesar de 2023 e até 2022 terem sido anos que eu fiquei mais reclusa, acho que 2023 mais ainda, né? Que eu vivi muitas coisas nos bastidores, que minha vida se transformou completamente, mas nos bastidores, diferente dos últimos 10 anos que foi nos holofotes, no YouTube, na internet, viajando e etc. Houveram grandes mudanças, grandes movimentos aqui interiores, né? Já tem acontecido há alguns anos, mas físicos também, né? Afinal, sou senhora Pereira. Eu separei algumas perguntas para vocês neste sentido, nessa direção de conversa, pra gente voltar a reconstruir nossa intimidade aqui, ficar como íntima, pertinho, juntinho e coladinho, porque eu sei que você lembra. Uma outra coisa é que muito em breve o meu vídeo de casamento completo estará aqui no ar do YouTube, então, no YouTube, então eu não queria simplesmente jogar o vídeo de casamento, eu queria conversar um pouco com vocês. Eu tenho um monte de coisa gravada dos bastidores, né? Escolhendo vestido, retirando vestido, a prova do terno do Vini, enfim, tem muita coisa que aconteceu nos bastidores e eu vou compartilhar com vocês numa série assim que virar o ano, eu vou voltar de viagem, porque eu vou viajar, mas enfim, temos muitos assuntos pra colocar em dia, então fica aqui pertinho, juntinho, coladinho. Segunda e terça tem vídeo no canal. Segunda e quinta, 19 horas tem vídeo no canal. E eventualmente em dias extras. Então vamos às perguntas, porque eu separei 20 e quero muito dar conta de responder todas elas. A Leila Soares perguntou: está gostando da vida de casada? Sonho em me casar. Tá respondido. Eu tô muito feliz. A gente tá prestes a completar 2 meses de casado e vivendo dia a dia, né? Percebendo as misericórdias se renovando de fato a cada dia. Eu tenho vivido algo que nem se eu me esforçasse muito para descrever em palavras como eu gostaria que os meus dias fossem. Eu não conseguiria me aproximar da leveza e da mansidão que é ter de fato o Espírito Santo de Deus como condutor principal de um lar, através da vida do sacerdócio do meu marido, de fato, né, como um homem cristão temente a Deus, com coração em Deus, e estar assegurada num relacionamento como esse tem me dado muita segurança e muita convicção e muito deleite mesmo, e muito prazer. Então, eu tô amando a vida de casada. E vai ter um monte de perguntas nesse sentido, tá? Porque eu acho que a maioria tá muito curiosa sobre isso, porque eu recebi muitas perguntas nesse aspecto, mas depois a gente vai conversando sobre muito mais coisas, porque eu estou morrendo de saudade de conversar e trocar com vocês. Eu tenho muitos assuntos pra abordar aqui, inclusive o assunto segundo casamento, que é um assunto que está sendo tratado aqui na minha casa, no sentido de termos dialogado sobre isso para que eu possa levar essa mensagem para vocês da perspectiva do que o Espírito Santo tem feito na minha vida de fato, né? E o Gemilson perguntou: tem como explicar o tamanho da emoção de casar?
Gente, foi o melhor dia da minha vida. Dia 14 de outubro de 2023 foi o melhor dia da minha vida. Eu escolhi a música Pode Morar Aqui, minha amiga Marcela Thaís cantou. E eu fiz questão de que no trajeto, né, vocês verão no vídeo que eu tenho o primeiro trajeto e eu queria muito que tocasse a marcha nupcial. Eu usei véu, eu usei cauda, eu cumpri todos os protocolos clássicos que eu sequer imaginei valorizar algum dia, nunca na minha vida. Mas eu fiz questão de viver cada uma dessas coisas. E aí, quando eu me encontrava com o meu pai e o meu irmão, que foi as duas pessoas que me conduziram até o altar, começou a tocar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata. E foi tão maravilhoso. Então, o momento da Santa Ceia, que também já tem vídeo lá no Instagram. Será que a gente pode pegar as nossas mãos nesse momento e glorificar o Senhor? Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom, como o Senhor é um Deus de milagres, como o Senhor é um Deus de novos começos, como o Senhor é um Deus da nova aliança. Foi muito especial, foi esplendoroso. A presença de Deus era nítida e quase palpável ali, sabe? Então, foi maravilhoso. A Regina perguntou: Rai, estou tão perdida sem saber qual é a melhor igreja para buscar o Senhor. Me ajuda, por favor. Regina e Caroline, 14. Um beijo enorme e tenha convicção no seu coração que Deus valoriza muito a sua dúvida, que Deus valoriza muito a sinceridade do seu coração em querer buscar realmente uma igreja em que a presença dele possa se manifestar livremente, em que o ambiente seja de fato um ambiente espiritual. E eu tenho certeza que por causa disso, por ele valorizar a sua sinceridade, ele vai te conduzir a isso. Então a minha recomendação e o meu conselho seria, primeiro, uma igreja bíblica, uma igreja que acredite na criação literal, no Éden, jardim do Éden, Adão e Eva, a queda do homem, a necessidade da vinda e do sacrifício de Jesus Cristo e do arrependimento e da remissão de pecados através da vida de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo é Deus encarnado como homem. Essas coisas são primordiais e se eu posso falar disso muito resumidamente, para não me estender demais aqui, essas coisas são fundamentais. Que não tolerem doutrinas estranhas, que não propaguem mentiras, que ao mesmo tempo que te acolha, te exorte. Essa é uma igreja bíblica. É assim que eu consigo perceber a atuação do Espírito na Bíblia, lendo a Bíblia de verdade. Mas uma igreja que realmente pregue arrependimento, sabe? Eu acho que isso é uma coisa pela qual nós estamos sendo levados por engano, como eu fui levada por engano. E graças a Deus o Senhor me resgatou desse lugar. Mas é importante a gente ficar atento. A Cássia Lima perguntou: vendeu sua casa? Desculpa a pergunta. Não precisa se desculpar sobre isso. Eu dividi muito da casa com vocês. É natural que vocês tenham curiosidades. Mas não, eu não vendi a casa. Ela está alugada para uma família. Acho que eu já respondi isso algumas vezes no Instagram, mas não tem problema. Eu não tenho problema em repetir. E ela tá alugada e a gente não pretende vender nem voltar pra lá, aparentemente, né? Até segunda ordem. A gente não sabe como serão os próximos passos. A gente tem alguma ideia, mas eu não vendi a casa, não. E esse apartamento onde eu moro hoje, onde nós moramos, também é alugado. A Custódio Mendes perguntou: valeu a pena fazer chá de lingerie? Dicas pra noivinha aqui. Valeu muito a pena. Pelo momento em si, por estar com as minhas amigas e estar cercada de mulheres tão importantes pra mim, que cada uma, a cada tempo, tinha um significado
tão importante na minha história. Elas me abençoaram, oraram por mim, a gente trocou, deu risada, conversou, comeu, foi uma delícia. E os presentes eu escolhi a cor, tá? Eu escrevi no convite cores claras. Então eu coloquei no convite, eu acho que essa dica é importante para que facilite para você. Não escolhi nenhum tipo de loja, mas eu me arrependi. Teria sido melhor, mais prático escolher alguma loja e colocar uma lista de presentes. A próxima pergunta, eu tirei o nome da pessoa porque eu acho que ia acabar expondo ela e não era o meu objetivo aqui. Mas ela disse, 2 dias de namoro e ele me fala que tem 2 filhos, 4 anos e outro na barriga. 5 meses, estou perdida. Você não está perdida. Foi agora que você se encontrou. Pode soar um pouco frio o que eu vou dizer agora, mas uma das razões, hoje estou casada, para a glória de Deus, com o meu marido, que é uma bênção, e em quem eu acreditei desde o primeiro minuto, inclusive. Mas uma das razões pelas quais eu decidi que eu só iria de fato apresentar o meu marido, no caso noivo, né, se cumpriu como noivo aqui na internet, que se tornou meu marido, então o que eu propus de fato aconteceu, é que o namoro é pra terminar, gente. 2 dias de namoro, você descobre um escândalo sobre a pessoa há 5 meses, se a ex dele tem uma gestação de 5 meses, você acha de fato que eles dois estão desvinculados? Que ele está namorando com você, mas há 5 meses atrás largou uma mulher grávida com outro filho dele? Você acha que deve se submeter a esse tipo de relação? Este é o nosso problema como mulheres, e eu me incluo nisso por causa da perspectiva que nós somos criadas a ter. Muitas vezes, e na maior parte das vezes, nós não temos parâmetro de paternidade ou de masculinidade na nossa casa. E a gente aceita muito menos do que deveria, do que merece às vezes, ou do que Deus tem realmente preparado para nós. Então a gente vai se aprofundar nesses temas por aqui, mas minha filha, é agora que você consegue liberdade. É agora que você sai de um abismo muito mais profundo, que em nome de Jesus você tenha força, que em nome de Jesus você tenha força para enxergar e se mover com as suas próprias pernas na direção certa. A Ingrid perguntou, Rai, como manter esperança de conhecer alguém bacana evangélico? Eu perdi essa esperança. Desde o primeiro dia que eu conheci o Vinícius, no nosso primeiro encontro, ele ouviu essas palavras da minha boca. Eu perdi as esperanças, eu já não sei se eu tenho mais esperanças. E é importante que a gente seja honesta nesse sentido, sabe? Eu orava, uma vez uma amiga minha me perguntou, eu tava solteira? É óbvio. Recém-voltada para os caminhos do Senhor, e aí uma amiga perguntou, você quer ter família? Ainda você quer casar? E eu falei, se for da vontade de Deus. Era a minha vontade. Eu queria muito responder que sim, mas eu tinha medo de responder que sim e me magoar ou demorar demais para acontecer. E ela disse, ela me repreendeu e falou assim, Deus quer, é da vontade de Deus, porque este é o plano de Deus para as nossas vidas. E aquilo mexeu comigo, eu falei, sim, então eu preciso ser honesta em dizer que ela está certa, e eu preciso ser honesta em dizer que sim, eu quero o desejo do fundo do meu coração. Então, apesar de você não precisa estar necessariamente movida pela esperança, mas pela convicção de que é o que Deus tem para sua vida. Tenha esta convicção. Agora, uma outra coisa que realmente pode e vai te ajudar é você não ter dúvida e assumir essa posição de que todas as frustrações pelas quais você passou, você teve culpa. E isso parece muito duro, mas como assim? Eu fui vítima, ele fez isso, ele fez aquilo, ele falou assim, ele me enganou, ele me manipulou. Mas você teve culpa. Você submeteu a um lugar que você gostaria que fosse da maneira que você idealizou e não de que era de fato. Você entra num lugar idealizando uma história, tentando forjar uma história para que ela aconteça da maneira que você planejou que aconteça. E ela não acontece. Mas desde o começo, se você for pensar num momento de razão que você teve, em algum momento de lucidez que você teve lá no começo, quando você ainda não estava realmente apaixonada pela pessoa, porque antes de você se apaixonar, ela deu sinais de que não era para você continuar se envolvendo. E quando você assume esse lugar de, bom, eu tive culpa, eu tive parte aqui, você ganha um poder, uma capacidade de mudar o que lhe convém mudar, de se posicionar de maneira que aquilo
não tenha mais vez na sua vida. Esse tipo de comportamento, pessoa, ideia, maneira de agir, esse tipo de pessoa que gosta de zombar dos outros, esse tipo de pessoa que não se compromete de fato, esse tipo de pessoa que, enfim, muitas coisas não cabem na minha vida. E principalmente, se você for cristã, que aqui não está claro, quer dizer, você diz que quer um homem evangélico. E principalmente, mais do que um homem evangélico, um homem que esteja de fato submetido aos caminhos do Senhor. Um homem que esteja de fato com o coração em Deus, que esteja disposto a cumprir a parte dele na estrutura do relacionamento bíblico, que é dar a vida por sua esposa assim como Cristo deu pela igreja. Amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E quando a gente fala disso, parece que a gente lembra apenas realmente do Jesus crucificado. E isso também é verdade. Mas Jesus não deu a vida pela igreja apenas no momento da cruz. Mas desde o dia em que ele tomou consciência que era filho de Deus. Então é uma vida de devoção. É uma vida de amor sacrificial. É este homem que você quer para sua vida. Não é um homem evangélico. Percebe? E é a mulher submissa que você deseja ser também. Porque é assim que a Bíblia diz que nós nos relacionamos amorosamente. E como não ser submissa a um homem que é capaz de dar a vida. E não só, como eu disse, no momento da morte. Mas dar a vida por você, vivendo a vida por você. A Lari Bonato perguntou: você e o Vini já se conheciam no Nazetim? Gente, essa é a raiz. Pra quem não sabe, Nazetim é o lugar, de fato, de onde nós viemos. Nós éramos adolescentes e congregávamos com o mesmo... na mesma época, no mesmo tempo. Éramos pastoreados pelo mesmo pastor, que foi o pastor que fez o nosso casamento, o pastor Cristiano Malta. E nós participávamos do ministério de adolescentes. Mas a resposta é não nos conhecíamos. Eu conhecia a minha sogra, meus sogros, meus cunhados, mas não conhecia o meu marido. E ele me conhecia porque eu cantava, né? Então ele me conhecia de vista. A Tiffany perguntou: pra quem quer começar a ler a Bíblia, qual seria a ordem? Alguma dica? A minha recomendação é que você comece por um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e para poder conhecer Jesus e a trajetória dele, mas sem de maneira nenhuma renovar ou descartar as histórias e a pré-figuração do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento aponta para a vinda de Cristo. Tudo aponta, e lembrando que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, apontam para Cristo, para a história da criação, da queda, da redenção através de Cristo Jesus, e diz que é o que falta se cumprir, que ele vai voltar para nos buscar. Comece a ler a Bíblia por algum dos evangelhos para conhecer. Depois Atos, logo depois que Jesus volta para o céu, né? Ele morre, ressuscita, volta para o céu. Começa a igreja é fundada, né? O cristianismo é fundado. As pessoas em volta começavam a falar: nossa, pequenos cristãos ali. Então, Atos, eu acho que é uma coisa muito incrível, assim. Tem uma passagem de Atos. Ai, eu não consigo me lembrar quem são os apóstolos, porque faz algum tempo que eu li esse trecho, mas talvez Tiago e mais um apóstolo, eles foram rechaçados, eles apanharam por causa de Cristo, porque falaram pra ele: é pra parar de pregar. E eles falaram: quem sou eu pra obedecer a você e desobedecer a Deus? Será que você é mais importante do que Deus? E aí eles apanham literalmente, de fato, e eles saem desse episódio assim, tipo: meu Deus, a gente foi digno de apanhar por causa de Jesus. Então eu acho que os evangelhos nos ensinam tanto, e Atos também, na época quando a igreja é fundada, a história de Estevão. Eu amo a história de Estevão, quando fala, né, da morte dele, quando ele foi apedrejado, ele tinha uma aparência de anjo, que os argumentos que ele falavam, porque eram dados pelo Espírito Santo, eram impossíveis de ser confrontados. Ai, gente, a Bíblia inteira é uma história linda, de amor. Eu não vou me preocupar muito com o tempo desse vídeo não, tá? A gente tem muito assunto pra colocar em dia. A Simone perguntou: aguardando um certo alguém dar uma sondada sobre o assunto de suas músicas? Eu posso estar errada, mas eu tô com uma leve sensação que ela tá falando de mim. E se for este o caso, agora no segundo semestre as coisas ficaram realmente voltadas pro casamento, e não só pra festa de casamento em si, mas pra nossa rotina, né? Nossa construção dos nossos dias mesmo. Então, ano que vem a gente retoma. Gente, ia acostumar com essas câmeras. Gente, vai orar rapidinho.
Senhor Deus, amado Pai, Jesus. Pai, Paulinho, Te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Tu és o dono disso, Senhor, e nós só somos participantes, Pai. Fora que eu senti uma direção de Deus mesmo, que era hora de esperar um pouquinho, segurar um pouquinho o projeto, mas tá quase tudo pronto. Eu tô muito ansiosa pra ver vocês cantando, pra gente fazer show, estarmos lá juntinhas e juntinhos, cantando, contando histórias, testemunhando, fazendo confissões, porque é assim que nós somos curados, segundo a Bíblia. Que dica você daria a Axa Dias perguntou: que dica você daria para um casamento marcante, porém com pouco custo? Olha, neste caso, se esse fosse o caso, nós fizemos um casamento, uma cerimônia para 86 pessoas. Foi realmente uma cerimônia intimista. Honestamente, não foi exatamente sobre os custos, mas uma decisão de convidar pessoas que estivessem, de fato, no nosso ciclo de relacionamento como casal. Ou pessoas que realmente, né, nossas famílias e amigos que tinham raízes profundas de relacionamento, que estão na nossa vida há muito tempo, ou numa intensidade muito grande, ou que fizessem parte do ciclo de amizades do casal. Então esse critério e essa decisão fez que a gente, tivesse um rumo mesmo, um eixo, e tivesse sido firme nele. Mas, e se este cenário precisasse ser ainda mais reduzido no nosso caso, eu com certeza teria descido essa escada, vestida de noiva, e feito uma cerimônia aqui em casa. Então, não sei se isso é possível fazer, mas alugar um apartamento, pedir licença a um quarto de hotel, pegar um quarto de hotel super bonito, que nunca vai se equiparar ao custo do valor de um evento, e realmente fazer uma cerimônia pequena, 10, 15 pessoas. Épica, invista nas fotos, nos vídeos, no seu vestido, mas uma cerimônia pequena, né? E viva isso, e convide o Espírito Santo. Essa é a coisa mais importante, ter a presença de Deus na festa de casamento, assim como Jesus, quando fez o seu primeiro milagre, em público ao menos, né, que nós temos de registro, foi numa festa de casamento, transformando água em vinho. Então, a presença de Deus e das pessoas que você mais ama são as coisas mais importantes que você pode ter no seu grande dia. Gente, até que não tem tanta coisa ainda, vamos lá. Como não se entristecer vendo pessoas vivendo o que você tanto para viver? Eu vou cortar o nome dessa pessoa também, por causa da minha resposta. Porque o que ela está me perguntando aqui é como vencer a inveja. E a minha perspectiva sobre isso, é muito antiga. Desde menina, eu tinha uma percepção de quando eu estivesse sentindo esse sentimento em relação a alguém, não aquela inveja necessariamente de querer detonar outra pessoa, né? Mas de não conseguir se alegrar por ela. Entende? Gente, nós todos estamos sujeitos a paixões carnais, mundanas e rasas. E se não estivermos realmente tomados pela decisão de correr atrás das virtudes, de se fortalecer nas virtudes, a gente é assim. Então, celebre as pessoas. E de maneira contra-instintiva, se você estiver sentindo inveja de alguém especificamente, vá lá e não fale sobre isso, mas elogie. Fale exatamente sobre a coisa, mate aquilo, se humilhe, né? Humilhe a si mesmo para você e, enfim, para os anjos, para Deus, porque existe um mundo espiritual nos assistindo, né? Aqui, nos assistindo é ótimo, né? Cooperando conosco, ou, por outro lado, nos atrapalhando, que observa isso, né? A maneira como a gente semeia, a maneira como a gente se humilha, a maneira como a gente se posiciona. Então, a minha maneira de ver é celebre as outras pessoas. Mas se isso estiver fazendo mal num nível assim, quem são essas pessoas? Pessoas de redes sociais? Pare, saia do Instagram, saia das redes sociais, vá ver sua vida, foque na sua vida. Eu tenho tanto para falar com vocês sobre esse assunto também. Esses dias eu recebi um comentário sobre a casa que me deixou um pouco assustada e até triste. Não pelo carinho, eu agradeço o carinho, eu agradeço a intimidade das pessoas em relação a mim, sabe? Mas porque a pessoa escreveu um grande texto com muitos argumentos sobre por que eu deveria voltar para casa. E eu fiquei preocupada com ela. Porque como será que está a casa dessa pessoa?
Sabe que nível de preocupação é essa com uma pessoa que ela não conhece de perto, ela não conhece a dinâmica da casa, ela não conhece a dinâmica da vida, não conhece as motivações pelas quais aconteceu. Então eu fiquei preocupada com a pessoa que fez esse comentário, um dossiê de argumentos pelos quais eu deveria voltar para casa. E eu falei, meu Deus, essa pessoa precisa urgentemente voltar seus olhos para si, cuidar dela mesma. Enfim, então eu acho que esse é o ponto, assim. Celebre as pessoas. E se não estiver sendo sequer capaz de celebrá-las, afaste-se. Tome seu tempo. Entre no seu próprio mundo. Crie um seu próprio mundo com Deus. De oração, de busca. Valorize as coisas cotidianas, né? Da rotina, enfim. A Cleisiane Prado perguntou como não perder a fé no amor depois de ter se decepcionado. Eu acho que eu respondi essa pergunta junto com uma outra, né? Como não perder a esperança. Eu acho que pra você eu posso repetir o trecho em que eu digo tome parte da culpa. Porque você tem, como nós temos, né? Nós temos parte da culpa sobre como a gente deixa que as pessoas nos tratem ou sobre as situações às quais a gente se sujeita, né? Esse jogo de vilão e vítima tem suas controvérsias. É claro que existem pessoas com motivações mais erradas do que outras, mas se sua motivação não está em guardar o seu coração na palavra, se você for cristã, não perder a fé, ela usou esse termo, então provavelmente seja, mas se o seu ídolo é um relacionamento, se o seu ídolo é estar casada, ou se seu ídolo é, enfim, como na pergunta anterior, as conquistas que as pessoas estão conseguindo, não, todas essas coisas não podem ser capazes de tirar a nossa paz, nosso coração, a nossa motivação, nossa adoração estiver direcionada ao lugar certo. E só tem um lugar certo. A Alessandra Cruz perguntou, Rai, tem uma influenciadora te imitando, até o que você fala, você se importa? Eu acho que eu já passei dessa fase, e já me importei, né, no começo, mas hoje eu vejo muito mais com alegria, eu acho bom. Tudo que eu tenho pra entregar pra vocês foi Deus que me deu. Eu espero de fato que qualquer outra pessoa que esteja, né, me imitando qualquer outra pessoa que seja, pare de perder o seu próprio tempo com isso, mas pro próprio bem da pessoa, porque Deus tem uma bagagem, tem uma história, tem dons e talentos que foram entregues pra cada um de nós, e é um desperdício não olhar pra essas coisas. E eu falo por mim mesma, sabe? Eu passei anos da minha vida, vocês conhecem a minha história de perto, muitos de vocês conhecem a minha história de perto, e eu passei anos da minha vida tentando ser alguém que eu não nasci pra ser, tentando ter um cabelo que eu não nasci pra ter. Isso também é um assunto bem longo, eu falei isso algumas vezes nesse vídeo, mas de várias outras coisas, desejando a vida de outras pessoas, sem considerar as dores dessas outras pessoas, né, desejando outro corpo, outro cabelo, outra estética, outra família, outro contexto. E isso é um desperdício de energia, um desperdício de tempo, um desperdício de capacidade, porque hoje eu tenho clareza de que todas as coisas pelas quais eu passei, ou até mesmo o contexto no qual eu nasci, e todas as coisas a qual eu fui submetida, mesmo contra a minha vontade. Por exemplo, o episódio de abuso que vocês conhecem, eu já contei aqui no canal. Todas essas coisas, se aconteceram comigo, é porque em mim também já havia bagagem e munição. Através da conexão com a eternidade, com Cristo, com o Criador, já havia munição para lidar com essas coisas. Então, se eu confio nessa palavra, se eu confio nesse lugar, fica muito difícil eu querer me comparar ou querer ser qualquer outra pessoa, senão quem Deus me criou para ser, quem Deus me chamou para ser. Então, se eu me importo, não me importo, porque as pessoas, se ela é uma influenciadora, se essa pessoa tem uma voz de fato, e eu creio que tenha, porque todos nós temos, né, cada um em sua medida e dimensão, ela tá perdendo o tempo dela de falar de fato com as pessoas a quais Deus confiou a ela. Eu acredito nisso, né, num certo tipo de pastoreio, enfim, entre nós que somos irmãos. Acho que vai ficar meio complexo. Vamos passar para a próxima pergunta. A Varal de Laços. A Varal de Laços perguntou: pretende ter filhos logo? E quantos pretende ter? Logo é uma questão de perspectiva, não é mesmo? Eu não sei. Não sei se tão logo. Acho que não tão logo quanto essa pergunta sugere. E quantos?
depois que eu tiver o primeiro, a gente volta a conversar. Mas... E eu gostaria de ter pelo menos 2 ou 3 filhos. E eu gostaria de ter. O Vini também. Ele é irmão de casa de 3, né? É ele e mais 2. E a gente... Nossa, meu Deus do céu. Como a gente ama nossos irmãos. Esses dias eu tava me declarando pro meu. Fico com vontade de chorar. E eu tava falando justamente pra ele. Como eu sinto muito de não ter percebido... Antes, né? Quando falo antes é assim, criança, menina mesmo, adolescente. O valor da nossa relação, assim. Eu precisei ficar quase adulta pra dar ouvidos ao que ele tinha a dizer, pra valorizar a presença do meu irmão e... foi um desperdício de tempo. Que realmente é um grande presente do céu, assim, a nossa relação. A Tatá Flock falou: Rai, fale um pouco sobre o segundo casamento, isso é tão difícil. Às vezes me sinto culpada em seguir. É normal que você se sinta assim. O segundo casamento, o divórcio, é normal que você se sinta assim. É um assunto delicado, né, do ponto de vista teológico. Mas do ponto de vista espiritual, o que eu tenho a dizer antes de me aprofundar nisso é que a única marca, usando as palavras que o meu pastor usou comigo, inclusive o pastor fez meu casamento, mas a única marca que você tem sobre a sua vida é a do sangue de Jesus Cristo, se você crê nisso. Não acredito que há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e se não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque existiria uma condenação específica para esta terra, nessa dimensão, para um tipo de pecado específico. Porque é pecado. Não é isso que eu tô colocando em questão. Eu creio que o divórcio é pecado, assim como a intimidade sexual antes do casamento é pecado. Mas não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, e é nesta palavra que eu me apoio. Eu estou em Cristo Jesus, eu fui renovada pelo pacto de sangue que Jesus fez na cruz, e eu acesso com convicção os lugares que o Senhor conquistou para mim, que Jesus conquistou para mim, no reino espiritual e no reino físico também. Então, não se sinta culpada, a culpa não vem de Deus. A culpa não vem de Deus. Tudo que ele fala sobre os seus pecados é que ele já não se lembra deles. E para finalizar, a Vanessa disse: você está com cara de grávida? Eu estou quase fazendo um teste de gravidez por causa de vocês. Vamos terminar o vídeo com essa. Bom, e será que depois desse vídeo de quase 40 minutos eu posso considerar que tenho muitos assuntos colocados em dia com você? Eu espero que sim. Obrigada por estar aqui. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário. Eu tô sentindo falta dos comentários de vocês. Dê like também, não esqueça disso. Mas tô sentindo falta dos comentários de vocês, de dialogar com vocês, né? Às vezes eu printo, posto no Instagram, ou enfim, vejo os comentários, curto. E eu tô sentindo saudades, tá bom? Então, espero vocês numa próxima. Agora é o filme do casamento e em breve com muito mais novidades. Este foi um tempo precioso e eu agradeço imensamente por você estar aqui comigo. Eu acho que era muito importante a gente sentar, conversar, colocar o assunto em dia mesmo pra voltar aqui no canal com todo vapor. Eu quero muito que 2024 seja o ano do YouTube aqui pra nós, né? Entre outras coisas. Mas é muito mais sobre uma convocação do eterno mesmo, que eu tenho sentido no meu coração, sabe? De falar com as pessoas às quais ele me confiou. Eu sinto que cada pessoa que clicou aqui, tipo, me interessa pelo que essa menina tem a dizer. Me interesso pelos caixas, me interesso pela decoração, me interesso pelas roupas ou qualquer coisa do gênero. Essas pessoas realmente foram conduzidas por Deus, né? Sendo cristãs ou não. Mas para que eu apontasse pra ele, para que eu tocasse no coração de vocês, pudesse transformar a vida de vocês de alguma maneira com as minhas palavras. E eu oro para que isso fique cada vez mais vívido e constante aqui, para que eu nunca mais perca de vista o meu propósito, que é esse, sabe? Amo vocês, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau!